Movimentos nativistas no Brasil. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam um grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado, desde a extração do pau-brasil à produção de açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais uma maior quantidade de ouro e de pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos absurdos e das injustiças de Portugal. Por essa e por outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. E as principais delas foram a Revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a Revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira também em Minas Gerais. Revolta de Beckman, movimento nativista que ocorreu no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. A causa foi o descontentamento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, o açúcar e o algodão, por um preço muito baixo. Dado seu monopólio comercial, a Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços absurdos aos colonos. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não cumpriu. A solução era escravizar os índios. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Então, com isso, as consequências foram que os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Como essa revolta terminou? Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte e enforcado. Esta é a estátua em Caeté, Minas Gerais, em homenagem à liderança de Nunes Viana na Guerra dos Emboabas. E o que foi a Guerra dos Emboabas? Foi um movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas, que era gente que vinha de fora para explorar as minas, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Em 1708 a 1709 ocorreu este movimento em Minas Gerais. Quais foram as causas para o surgimento desse movimento? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, porque foram eles que descobriram ouro lá. E a cada dia era
maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, preparada pelos emboabas, os forasteiros. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram. Mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. E como terminou? O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro. Regulamentou a cobrança do quinto, um imposto cobrado na época. A coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas que foram explorar outras regiões. Vamos agora falar um pouco sobre a Guerra dos Mascates. Foi um movimento importante ocorrido em Pernambuco entre 1710 e 1711, provocado pela rivalidade entre senhores de engenhos de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, os mascates. Quem eram os chefes deles? Eram os senhores de engenhos olindenses e os mascates portugueses do Recife. As causas da Guerra dos Mascates foram: Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. Nessa época, mesmo com açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. E quais foram as consequências dessa revolta? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o pelourinho, símbolo de autoridade e poder. E essa revolta terminou com Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. E as lutas se dissolveram. E em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. E hoje Recife é a capital de Pernambuco. Observem, temos aqui a tela de Antônio Parreiras, de 1860 a 1937, retratando o julgamento de Felipe dos Santos. Mas quem foi Felipe dos Santos? Felipe dos Santos foi o líder da revolta de Felipe dos Santos, o movimento nativista que ocorreu na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720, liderado por ele, Felipe dos Santos. E o que causou esse movimento? O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro das minas, estabeleceu a quinta,
parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois o ouro era derretido, transformado em barras para o mercado, com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Quais foram as consequências? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temerosos, o governador prometeu atender às suas reivindicações. Mas como terminou? O governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Agora vamos conhecer uma outra revolta de muita importância para o Brasil: a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ocorreu em Minas Gerais e foi chefiada por Joaquim José da Silva Xavier. Quais foram as suas causas? No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíam. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais no ano de 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quais foram as consequências desse movimento? Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por um dos integrantes do grupo. Quem era ele? Joaquim Silvério dos Reis, não confunda, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792,
no Rio de Janeiro. E uma curiosidade muito importante, gente, é que além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos. As entradas cobradas pela circulação de mercadorias, os dízimos cobrado sobre a 10ª parte da produção agropecuária, as passagens sobre o trânsito nos rios, os ofícios sobre a lotação de cargos públicos, as cisas sobre o comércio de escravo, a captação sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Tiradentes se transformou num mártir da Inconfidência Mineira. Tiradentes recebeu este nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca, como nós vimos. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes, como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. Pela sua bravura e luta e morte pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Eis aqui o símbolo da Inconfidência Mineira. Ela diz: libertas que serás tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Atualmente esse símbolo faz parte da bandeira oficial de Minas Gerais.